Olá, sejam todos bem-vindos à nossa assistência espiritual online. É mais uma vez com alegria e gratidão que nos reunimos nesse encontro com o Evangelho, onde nós temos a oportunidade de refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus, sobre os personagens, com os discípulos, com todos aqueles que conviveram com o nosso Mestre e nos trazem tantos ensinamentos. Então, hoje eu convido a todos a fazermos uma oração. Se acharem mais confortável, fechem os olhos e pensem em Jesus. E vamos imaginando Jesus da maneira mais linda que nós poderíamos pensar. Jesus sorrindo, ali parado nas margens do lago de Genezaré, onde ele fazia as suas pregações, acolhendo com tanto amor tantas criaturas. É como se nós estivéssemos ali, na beira daquele lago, ouvindo Jesus. Porque cada vez que pensamos, cada vez que relembramos os seus ensinamentos, nós vivemos esse momento tão maravilhoso. E nesse instante, nós estamos ali reunidos a Jesus, sentados naquela areia branquinha, naquele pôr do sol, e a voz do Mestre ecoa em nossos corações. E nós vamos sentindo o abraço de Jesus. Mestre querido, que nós possamos nos esforçar cada vez mais para compreender e vivenciar os seus ensinamentos. Essa rota segura que o Senhor nos trouxe para encontrarmos a felicidade, para encontrarmos a nossa libertação, para podermos sermos cada vez melhores e assim chegarmos a espíritos puros como o Senhor. Mestre querido, que hoje cada um de nós tenha ao nosso lado nosso mentor individual, que esse amigo querido possa nos inspirar, nos ajudar, nos envolver em suas luzes, para que tenhamos condições de assimilar as reflexões que hoje serão direcionadas pela nossa querida Ana. Que possamos juntos estarmos em sintonia com essa equipe aqui presente e que a Ana sinta todo o amparo, o fortalecimento dessa equipe, a fortalecendo, a inspirando a passar tudo aquilo que ela preparou. E assim, todos juntos, em nome de Deus e de Jesus, nós vamos iniciando essa assistência espiritual, oferecendo esses amigos queridos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Olá a todos, que a paz de Jesus possa estar conosco hoje e sempre. E para nossa reflexão de hoje, nós vamos fazer uma pequena passagem pela trajetória da vida de Pedro, Simão Pedro, aquele apóstolo de Jesus que a gente escuta a todo momento, em quase todas as preleções, a gente sempre escuta falar de Pedro. Falar de Pedro é mais ou menos como falar de todos nós, né? A gente costuma trazer sempre a vida daqueles que passaram e deixaram na história as suas vidas como um modelo para a gente, de onde a gente pode tirar a oportunidade de muito aprendizado. Homens e mulheres que tiveram a história marcada, registrada, né? Então, a gente gosta de trazer essas pessoas porque elas estão um pouco mais próximas de nós. Jesus sempre é e sempre vai ser o nosso guia, mas ele está sempre um pouco mais lá na frente que a gente, né? Então, trazendo essas pessoas que passaram e começaram como nós, nesta terra simples e ignorante, criados por um Pai justo e bom como todos nós, é sempre bom, né? Sempre nos dá um conforto.
um exemplo que a gente pode dizer muitas vezes que está mais alcançável, né? E Pedro é um desses modelos. Pedro nos mostra, pela sua trajetória, que a gente pode sim se transformar, a gente pode sim se aproximar cada vez mais do Mestre Jesus. Estamos nos preparando para o reino de Deus, independente do estágio que a gente esteja hoje. Então, passando pela vida de Pedro, Pedro era um homem muito simples, sem grandes expectativas na sua vida. As maiores preocupações de Pedro era basicamente trabalhar para sustentar a família, para cuidar da família, pagar os impostos, o que é muito parecido com todos nós hoje em dia, né? Muitas vezes a gente se levanta e vai dormir pura e simplesmente se preocupando com o trabalho, com o sustento da família e nada mais. Por isso Pedro é tão real para a gente. Um homem cheio de defeitos, assim, mais uma vez, como todos nós. Duro, até pela vida de pescador, o trabalho era muito pesado para um homem de pesca, né? Era um homem cético, não era muito religioso, e mesmo assim foi um grande apóstolo de Jesus. A sua interação, se você, nós temos um livro psicografado por Divaldo, que fala que Pedro surge em mais de 150 passagens dos evangelhos. Então, é ele que muitas vezes que a gente usa como referência as nossas palestras, porque tem muitos ensinamentos que ele adquiriu de Jesus e que hoje a gente tenta trazer para a vida da gente, né? Pedro foi aquele que virou para Jesus e falou: Mas, mestre, no caso da mulher hemorrágica, como é que eu vou saber, no meio dessa multidão, quem te tocou? Foi Pedro que perguntou para Jesus quantas vezes ele devia perdoar. 7 vezes 7? E Jesus, não, Pedro, são 70 vezes 7. Foi Pedro que virou para Jesus e falou: Olha a figueira que você amaldiçoou. Imagina, Jesus amaldiçoando alguém? Não, né? E foi Pedro que também virou uma vez para Jesus e perguntou: Então tá bom, para a gente, todos nós que seguimos você e largamos tudo, o que que a gente vai receber em troca? E com todas essas passagens e muitas outras, a gente percebe que Pedro é muito igual a gente. Ou nós somos muito iguais a Pedro, né? Então, o que acontece? Pedro, numa, ficou sabendo, começou a ouvir histórias de um homem que estava por aí pregando amor, falando do reino de Deus, e curando as pessoas. Pedro começa a ficar um pouco inquieto com aquilo, aquilo bate nele, não bate muito bem. Ele fala: Nossa, será que tem alguém aí aproveitando dessas pessoas que são necessitadas, né? E ele fica preocupado. Por aí a gente já percebe que Pedro já tinha uma índole boa, porque ele se preocupava com os outros. E ele continuava ouvindo histórias, e uma vez ele falou: Não, eu vou lá. Eu quero saber quem é esse homem. Quero ver de perto. E ficou sabendo que Jesus estaria num lugar pregando, numa madrugada de sábado. Pedro levantou e foi até o lugar onde Jesus estaria. Pedro se acomodou mais ou menos nas primeiras filas, porque ele queria ficar próximo daquele homem, ele queria ouvi-lo, ele queria vê-lo de perto. E eis que Jesus, naquele dia, pregava. Ele falava assim: A hora é essa, para a grande revolução pelo reino de Deus. Enquanto no mundo a criatura somente experimenta aflições, porque tudo a quanto se apega é efêmero, passageiro, temporário, transitório. São passageiros os prazeres, o poder, a fortuna, a saúde e até mesmo o próprio corpo. Essa ilusão de gozo é a geradora dos sofrimentos, em razão dessa transitoriedade dele e de como passam todas as coisas, por mais que sejam aguardadas. Quando chegam e começam a ser fruídas, já se encontram em deperecimento, de passagem, deixando memórias, frustrações, ansiedades,
amarguras. O homem prudente e sábio que pensa no amanhã reserva-se bens duradouros, falou Jesus, que lhe favorecem tranquilidade e repouso. Esses bens imorredouros são as ações do amor que proporcionam a paz, o esforço para domar as paixões inferiores que oferecem a felicidade. Nesse momento, Jesus fez uma pausa para que todos refletissem, e nós podemos fazer o mesmo. Olha quão atual é a mensagem que Jesus, naquela época, já trazia para todos. E aí Jesus continua: Eu vos convido a virdes comigo para a fundação da nova era, que se instalará nos corações, modificando as estruturas atuais e instaurando o primado amor. Quando Jesus ia prosseguir, uma mulher gritou. Essa mulher tinha uma criança cega nos braços, ela chorava e gritou: Senhor, cura minha filha e eu te seguirei. Neste momento, todos ficaram impressionados. Quem era a pessoa que se atrevera a interromper o mestre? E essa mulher estava atrás de Pedro. Pedro olha para trás instintivamente e vê a mulher nervosa, desesperada e muito preocupada com uma criança cega no colo. Ela estende a criança para Pedro e Pedro não pensou duas vezes. Pega a criança nos braços e vira na direção de Jesus. Jesus se aproxima e, antes de curar a menina, Jesus mergulha seu olhar no olhar de Pedro. Nesse momento, Pedro sente dentro dele, ele escuta dentro dele Jesus dizendo: Pedro, eu te conheço desde ontem. E aí foi dado o encontro de Jesus com Pedro. Aquele momento mudou já a vida de Pedro. Ele saiu daquele encontro emocionado e já teria transformado a sua vida. Iniciado, eu diria, a sua transformação. Todos nós que estamos aqui hoje já encontramos Jesus, senão não estaríamos aqui. Este mestre que nos conhece, assim como nosso Pai, pelo nome. Jesus nos conhece a cada um pelo nome, sabe exatamente aonde estamos, conhece a todas as nossas aflições e nós já o encontramos, senão não estaríamos aqui. Passado alguns dias, voltando para a reflexão de Pedro, passado alguns dias, Jesus estava pregando numa das praias e Pedro, junto com seus companheiros de trabalho, estava organizando as redes de pesca. E Jesus o surpreende. Olha para Pedro e diz: Segue-me e eu te tornarei pescador de homens. E Pedro, e assim como seus companheiros, deixaram suas redes e seguiram o Mestre. Mais uma vez, se a gente for fazer um paralelo, nós todos somos convidados todos os dias pelo Mestre. Ah, mas como? Sim. Quando a gente acorda de manhã e começa a ver o noticiário, ou mesmo olha ao nosso redor, a gente escuta falar de guerras, de violência, de fome, de desamparo, discriminação, raiva, violência, revolta, injustiça. Não é um convite ao desespero. Nós que já encontramos Jesus e que fomos convidados por eles, somos convidados nesses momentos a levar a paz a todos aqueles que nos rodeiam. É acalmar os ânimos daqueles que se exaltam, é alimentar aquele que tem fome, aquele que está ao nosso redor. É tratar todos com igualdade, com respeito, é ser honesto e justo com todos. A gente pode não conseguir acabar com a guerra que está na Síria, na Rússia, mas com certeza
nós vamos tornar o nosso meio mais amoroso, que é exatamente o que Jesus nos pede, para sermos amorosos, para amarmos uns aos outros. E assim a gente vai mudando as energias que estão ao nosso redor, contribuindo para que essa energia de paz vá se propagando por todo o planeta. Bom, voltando para a reflexão na vida de Pedro, quando começa a surgir as dificuldades, assim como todos nós, na caminhada, quando as coisas começam a ficar duras, Pedro começa a se questionar e a questionar o mestre. É quando Pedro pergunta para Jesus, né, o que nós vamos ganhar se nós que largamos tudo? O que a gente vai receber em troca? Emmanuel diz no livro Fonte Viva que a gente está retribuindo o que a gente ganhou. Primeiro, porque a gente tem a vida. Tudo que o Pai nos deu, a gente já recebeu. Então, quando a gente segue Jesus, nós estamos retribuindo. E que a gente tem a oportunidade, como diz Emmanuel no livro Fonte Vida, que a gente está aproveitando para se purificar. A gente está tendo utilidade, a gente está tendo a graça de servir, nos fazendo irmãos de todos aqueles que partilham a experiência com a gente. E com isso, às vezes, demanda renúncia. Como o Pai diz, amar ao nosso próximo, né? E aí a gente vai trazendo o reino de Deus. E voltando para a trajetória de Pedro, quando ele começa a enfrentar as dificuldades, tem a negação. Todo mundo já deve ter escutado que Pedro negou Jesus 3 vezes. Na noite anterior à crucificação de Jesus, Jesus, se despedindo dos discípulos, ele diz a Pedro que ele vai negar ele 3 vezes. E Pedro, não, imagina, eu estou com o Senhor, meu mestre. Eu vou segui-lo até o fim da minha vida, eu vou dar minha vida por você. E o mestre disse para ele, não, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E assim aconteceu. Quando Jesus é levado para ser julgado, Pedro estava no pátio da casa do sumo sacerdote, onde Jesus estava sendo julgado, e uma criada reconheceu e o acusou de ser um dos seguidores de Jesus. E Pedro disse que não era. Outras pessoas também o acusaram, e ele novamente disse que não. E na terceira vez que Pedro negou Jesus com veemência, jurando que não o conhecia, imediatamente após essa terceira vez, o galo cantou. E Pedro se lembrou da profecia e acompanhou Jesus com os olhos, sendo levado. Jesus também o olhava e ele chorava. Pedro chorava amargamente. Alguns escritores, eles dizem que Pedro negou Jesus por medo. Outros, que foi um momento de loucura. Imagina que Pedro, ele aceitou o convite do mestre, ele conviveu com ele, ele viu o mestre curar, ele viu o mestre andar sobre as águas, expulsar espíritos trevosos, despertar pessoas da catalepsia e curar a própria sogra. Imagina, Pedro ouviu o mestre ensinar que para ver o reino dos céus era preciso nascer de novo. E mesmo assim teve medo. E é assim como todos nós. Nós também temos medo. E nós também negamos Jesus. Vai falar, não, eu não nego Jesus. Mas infelizmente, gente, às vezes inconscientemente, ou às vezes consciente, a gente nega Jesus. Toda vez que a gente escolhe não perdoar. Quem nunca ouviu alguém dizer, não, eu não vou perdoar aquela pessoa, só eu sei o mal que ela me fez, perdoar? Jamais. Mesmo a gente sabendo que o perdão nos liberta e não liberta o outro.
A gente nega Jesus quando a gente decide que é mais importante eu acumular uma fortuna do que auxiliar aquele irmão que tem dificuldade, seja ele próximo da gente ou não. Quando a gente não honra pai e mãe, né? Jesus não disse, olha, honra seu pai e sua mãe se eles foram amorosos, se eles foram bondosos, se eles cuidaram de você direito. Ele disse simplesmente honra pai e mãe. Então, toda vez que a gente não honra pai e mãe, nós estamos negando Jesus. Nós negamos Jesus quando a gente relega a educação dos nossos filhos aos outros. Aquela criatura, aquele ser que nos foi dado em confiança, que a gente deixa de tratar com amor e relega, espera que a escola dê a educação que eles precisam e não o lar. Em resumo, toda vez que a gente não coloca em prática os ensinamentos do Cristo, nós estamos negando Jesus. Seja por medo ou seja por um momento de loucura, mas nós estamos. Nós aqui já tivemos o nosso encontro com Jesus, já aceitamos seu convite, precisamos manter firme a nossa decisão, principalmente nos momentos de dificuldade, pois são nestes momentos que nós nos transformamos, como Pedro. Pedro foi no momento, ele aceitou o convite, ele teve um encontro com Jesus, ele aceitou o convite de Jesus, ele negou Jesus, e foi naquele momento, a dor que ele sentiu do arrependimento, que realmente transformou Jesus. Oh, perdão, Pedro. Passado algum tempo, Jesus se encontrou com Pedro novamente e pediu a Pedro, ele perguntou a Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro olhou, não, eu te amo, mestre, você sabe que eu te amo. E ele perguntou novamente, Pedro, você me ama? E Pedro, claro, mestre, eu te amo, eu vou seguir a minha vida toda com você, até a minha morte, eu dou a minha vida por você. Pedro, você me ama? Sim, mestre, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. E daí Pedro abriu a casa do caminho, aonde renunciou à própria vida, levando o conhecimento do Cristo para todos aqueles que ele teve oportunidade e cuidando de todos aqueles que ele encontrou, a todos os enfermos que ele teve alcance. Ali ele se transformou. Outro dia, eu escutei um mentor da nossa casa, do Selfie, falando numa das assistências que a gente ainda não compreende a nossa caminhada na Terra. Eu creio que é porque muitas vezes a gente, como eu disse, a gente passa pela vida achando que é basicamente trabalhar, cuidar da família, se sustentar, mas nós temos uma missão de crescimento pessoal e uma missão coletiva. Não importa o tamanho dessa missão. Às vezes ela simplesmente conviver em harmonia com aquele parente difícil, educar aquela criança rebelde, cuidar daquele idoso que já não tem mais consciência do que é certo e do que é errado. Aquela já é uma grande missão. Por quê? Porque se a gente lembrar do mestre falando, nenhuma ovelha do Pai ficará para trás. Amélia Rodrigues, através do Divaldo, no seu livro Essencial, traz um texto que diz assim: o reino de Deus já expande suas fronteiras pelo imenso planeta, alterando sua face para preparar os seres humanos à tarefa da conclusão da sua realidade. Não nos enganemos, ela diz. Esta é a hora decisiva. Talvez a vossa não seja uma contribuição fundamental para a histórica transformação que se opera na Terra. No entanto, nossa transformação moral para melhor é relevante para formar uma nova sociedade em que a paz, a fraternidade e o amor cantarão um hino extraordinário da imortalidade com Jesus, nosso modelo, mestre e guia. Então, que nós possamos
lembrar que somos todos missionários e que cada missão, cada ser é importante para o nosso Pai e que Ele nos dá tudo o que a gente precisa para concluir essa missão com louvor. A gente precisa ser corajoso. Ser corajoso no mundo de hoje em dia não é agir com violência, rebatendo a tudo que se vê. É ter coragem de ser amoroso, de ser gentil, de ser bondoso, porque a máxima, o que nos foi ensinado de primeiro mandamento, amar a Deus, e o segundo, amar ao próximo. E a gente não consegue isso não levando amor, bondade, tranquilidade, serenidade no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Espero que possamos nos ver numa próxima oportunidade e tenham muita paz em todos vocês. E com essas palavras tão consoladoras, nós vamos exercitando esse poder que nós temos de ajudar e de amar, que são as nossas vibrações. Vamos lembrando que vibrar é deixar sair de nós o nosso melhor sentimento em direção a todos os locais onde essa vibração de amor e de paz é necessária. Então, nós vamos nos unindo nesse instante a essa equipe espiritual e a Jesus, e vamos dando para Jesus o nosso coração. Que essa nossa energia possa contribuir para envolver o nosso planeta em vibrações de paz, de harmonia, de respeito, de união e de fraternidade. Vibrando pela paz nesse planeta, pelo entendimento entre os homens, especialmente por aqueles locais em conflitos, que a nossa contribuição seja essa vibração de amor, de sustentação, de fortalecimento a esses povos que estão passando por esses momentos tão dolorosos, vibrando discernimento para todos esses dirigentes que promovem a guerra, para que eles possam ter o despertar e perceber o quanto eles estão prejudicando a todos e a si mesmos, para que hajam atitudes humanitárias a fim de acabar com a guerra e de levar ânimo, alimento, abrigo a todos esses necessitados. Vibremos para que as pessoas se unam para levar comida, levar agasalho, levar aquele que necessita o que eles precisam. Vibrando para que haja saúde física e mental. E assim que todos os doentes possam receber o atendimento que eles necessitam, possam ser medicados, que tenham um lenitivo para suas dores. E vamos pensando naqueles que não têm oportunidade de ter um atendimento médico, que médicos de bom coração possam se dispor a atender essas criaturas e que os médicos espirituais possam ir ao encontro desses corações, dessas criaturas doentes. Aos doentes da alma, vibremos alegria, vibremos coragem, vibremos bom ânimo e esperança, especialmente aqueles que estão com suas vidas tão vazias, tão sem ânimo, que querem tirar a própria existência. Vibremos uma luz intensa para esses irmãozinhos, que eles possam ter essa força necessária para superar os momentos difíceis. Vibremos por todas as instituições religiosas para que possam realmente levar as leis divinas aos seus seguidores. Vamos levar aquela vibração de força aos desempregados, que portas se abram a essas pessoas a fim de que eles tenham oportunidade de ganhar o seu pão dignamente. Vamos vibrando por todos os nossos amigos, por todas as pessoas que nós sabemos necessitar dessa vibração, que eles recebam o amparo de Jesus, pelos nossos familiares, pelo nosso lar, por nós mesmos, mentalizando Jesus adentrando a nossa casa,
adentrando o nosso local de trabalho, o leito de hospital onde nós podemos estar ouvindo essa assistência. Enfim, onde quer que nós estejamos, mentalizemos Jesus entrando e espalhando o seu amor, espalhando a sua energia de paz, de saúde, de reconforto e de recuperação. E assim, com os nossos corações transbordando de amor, nós estamos em condições de recebermos nesse instante o passe. Nós vamos lembrando que o passe é uma transmissão de energias. Passe é aquela energia que esses espíritos transmitem a cada um de nós. E essas energias, ao tocar as nossas células do corpo físico e espiritual, são capazes de substituir tudo que está em desequilíbrio, que não está funcionando direito, por aquilo que é saudável. Então, assim, mentalizemos, como se um anjo de luz estivesse na nossa frente, espalmando as mãos, e de suas mãos se derramam aquelas luzes intensas de todas as cores, num brilho imenso. E essas luzes vão tocando a nossa cabeça e vão descendo por todo o nosso corpo. Assim, é como se essas luzes também fossem absorvidas como uma esponja. E o nosso físico vai tendo essas energias envolvendo todos os nossos órgãos, todo o nosso aparelho circulatório, respiratório, enfim, todas as nossas células vão sendo banhadas por essa energia intensa que vai renovando, que vai curando, que vai equilibrando, harmonizando. Nosso corpo espiritual também se abastece desses fluidos poderosos. E também nós vamos encontrando o nosso corpo espiritual sendo abastecido, higienizado e fortalecido. A nossa mente também se fortalece em pensamentos positivos, em otimismo, em coragem, em força, em fé. E assim, essa cúpula de luz nos envolve. E nós somos capazes de absorver esses fluidos diariamente, porque diariamente nós podemos alimentá-los com o nosso pensamento positivo, com as nossas orações, nos conectando a Deus, a Jesus e essa equipe espiritual. Esta água que nós deixamos aqui ao nosso lado também recebeu esses fluidos benéficos, e ao consumir essa água também vai completar essa energização, e essa água se transforma no remédio, no tônico salutar que nós tanto necessitamos. E assim, Jesus querido, nós agradecemos os teus mensageiros que estão aqui conosco, nos transmitindo essa energia de amor e de paz. Agradecemos a Deus, o nosso Pai, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse canal virtual para recebermos isso que nós necessitamos. Agradecemos pela vida, agradecemos a oportunidade de diariamente despertar e de recomeçarmos sempre que for necessário. Que possamos sair daqui abastecidos de coragem, de fé, de esperança e da certeza absoluta de que Jesus está ao nosso lado, nos conduzindo, de que nós somos muito mais fortes do que pensamos, porque somos filhos de Deus e temos em nós essa luz que nos leva adiante. Que tenhamos essa vontade fortalecida de seguir os ensinamentos de Jesus. E em nome de Deus, em nome de Jesus, de toda essa espiritualidade amiga, nós encerramos a nossa reunião de hoje, agradecendo por mais essa oportunidade. Que assim seja. Que tenhamos uma semana de muita paz e que, se Deus quiser, nós possamos estar reunidos mais uma vez na próxima semana para este encontro com o Evangelho. Fiquem com Deus.